Alô, Professor Takashi, boa noite, tudo bem? boa noite. Tudo? Você Vamos está, lá. você está onde hoje? São Paulo. Por enquanto, em São Paulo. Sabe que eu tenho uma inveja branca, né? E hoje eu vou inverter o Hum, negócio um pouco, professor. Queria que Você o está senhor fora? perguntasse aonde que eu estou hoje. Estou vendo mesmo. Onde você está perdido hoje? Eu estou em Porto Seguro, Bahia. Ô, louco. Eu vim Curtindo o solzinho um aí? pouco, eu vim fazer um trabalho aí na parte financeira para uma empresa de um cunhado meu, daí nem estamos aí, né? Tem um trabalho, né? Mas estamos a ver, dá de pôr o pé na areia aqui e tal. Tá bom. Isso é bom. É. Bom, acho que o pessoal já está entrando, né, professor? Isso. Isso, então o tema de hoje é da 28ª live do ano de 2023 e o tema é intercâmbio de tecnologia internacional. Isso. Então a Então, palavra está com o senhor. tá bom. Vamos lá. Bom, todo mundo, uma boa noite. Nós estamos nessa série adotando uma série de explanação sobre a questão de pesquisas e qual é a relação que existe em relação à maneira de trabalhar em cima de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia. Tá? Infelizmente, o que acontece hoje é que, apesar de todo o estímulo que o governo brasileiro tem dado sobre a questão de incentivar a tecnologia no Brasil, parece que o pessoal tem uma certa, não digo desconsideração, mas ignora completamente essa parte tecnológica. Né? Apesar de todo o esforço que é dado através das leis, no sentido de incentivar com que haja isso, existem algumas aplicações meio até equivocadas de algumas legislações sobre a questão de tecnologia. Então, uma delas, bem clássico do processo, é a confusão que existe, por exemplo, em relação à lei do bem. Né? Então, só se pensa nesse tipo de situação e, no entanto, não faz um estudo real do que são desenvolvimento tecnológico. Né? E isso porque é uma lei que está lá relativamente fácil, então a pessoa baseia naquela legislação que é uma lei de incentivo fiscal, na verdade, não é nada coisa inovadora, coisa parecida, mas são leis antigas que foram criadas e esse tipo de ação acaba sendo praxe do pessoal utilizar isso. E não acaba entendendo que tem outros tipos de tecnologia, de cooperação que é feito e o pessoal ignora esses negócios. Então, como nós falamos na vez passada, a questão do Fundo de Amparo à Pesquisa, que cada estado tem o seu Fundo de Amparo à Pesquisa, e também o pessoal não recorre a elas, somente algumas unidades, alguns tipos de pessoal que tem utilizado isso. Então, por exemplo, algumas pessoas que utilizam isso foram aqui deram um escândalo que nós falamos na vez passada, a destinação dos fundos para universidades públicas. Né? Então, devido a essa situação, por exemplo, o governo criou algumas barreiras, obrigando com que houvesse uma divisão melhor, mais equitativa, que pudesse ser beneficiada pelas universidades particulares no processo. Mas mesmo nas universidades particulares também não se acharam interessante um processo e não estão preocupados com isso, porque a universidade está preocupada muito mais em que haja a questão da comercialização dos seus cursos no processo e não com que haja pesquisa, coisa parecida. Então, ainda no lado acadêmico do processo privado, existe esse equívoco que se pensa muito mais na questão da cooperação que existe nas legislação nesse ponto. E hoje nós estamos abordando a questão de acordos internacionais. Né? Em todo o país, para que haja desenvolvimento, sabe-se que o acesso à tecnologia é uma necessidade, é um fato que, se não utilizar ela, não tem como desenvolver. No entanto, mesmo havendo esse tipo de situação e tendo toda uma legislação, a empresa brasileira não tem acesso, não tem tido acesso a isso. Né? Bom,
Começa pela ignorância total do processo. Em segundo lugar, muitos empresários acham que não precisa de pesquisa, acham que já sabe o que fazer. Então, um caso clássico desse, por exemplo, é a lei chamada Rota 2030, que foi feita em 2018. Tá? Em dezembro de 2018, foi feito um projeto especial para atender a indústria de autopeça brasileira. Isso é, nós temos hoje um grande parque industrial de autopeças e estão montando carros internacionais no processo, e esse tipo de veículos que estão sendo fabricados aqui no Brasil, muitos deles, o teste das peças, dos equipamentos, você não tem no Brasil um volume suficiente de laboratório que possa certificar esse processo. Então, isso acaba indo para outros países de origem, no qual elas são mandadas do Brasil para fora, para ser feita análise de teste lá, e lá se reprova ou aprova, e não há um retorno de orientação para o Brasil. Então, sabendo dessa situação, o governo brasileiro, sabendo que o Brasil tem uma obrigação de que veículos brasileiros até 2030 faça redução de emissão de gases, consumo de energia e materiais até o ano de 2030 em 40% de redução baseado nos dados de 2010. Então, isso é resultado do Plano Nacional de Mudança Climática, o acordo que o Brasil fez em Copenhague em 2009. Então, o Brasil assumiu esse compromisso. Então, para que as empresas brasileiras de autopeça pudessem estar frente a essa realidade, o governo baixou essa lei chamada Rota 2030, de tal maneira que todas as empresas importadoras de carros ou peças e ferramentas para poder vender no mercado nacional, obrigam que ela tem para ter isenção tributária nessa operação, essas empresas são obrigadas a destinar 2% do valor do venda do veículo destinado para um fundo para poder fazer esse tipo de financiamento às empresas de autopeça, de tal maneira que isso não seja ônus para as empresas brasileiras. Então, o Brasil fez essa legislação, fez todo esse auê no mecanismo, e, no entanto, esses valores não estão sendo utilizados. As empresas de indústria automobilística estão desesperadas porque estão tendo que fazer depósito em juízo desse valor e, com isso, fazer com que ela possa utilizar o benefício na importação dos seus carros, suas peças. E não está sendo passado isso para a indústria de autopeça, que tem direito sobre isso. A empresa sozinha não tem como fazer isso. A lei é bem clara. Ela tem que ser feita através de uma ICT. O que é ICT? É uma lei federal que criou incentivo à ciência, tecnologia e inovação no processo, que é uma associação. Então, se você não tiver uma associação com essas características no processo, não pode ter acesso a esse tipo de dinheiro. Bom, não temos nenhum praticamente no Brasil hoje. E, com isso, não está tendo esse tipo de acesso. O próprio sindicato de autopeças, né, a pessoa deveria estar concentrado nisso e feita a mobilização e utilizar esse mecanismo da maneira para poder ajudar o pessoal. Como o sindicato não pode fazer essa operação, a lei proíbe, então, automaticamente, o próprio sindicato não se interessou com isso. Assim, como eu não posso mexer, para que eu vou mexer nesse negócio que não é meu? Mais ou menos esse pensamento. Então, essa situação faz com que esse dinheiro esteja desperdiçado nesse mecanismo. Mas, além disso, no processo, existe todo um acordo internacional. Então, existe no Brasil um órgão do Ministério das Relações Exteriores que tem um nome chamado ABC, Agência Brasileira de Cooperação. E, nesse lugar, tem uma relação de países do mundo inteiro que está disponibilizado para que possa fazer algum tipo de ajuda para o Brasil. Então, com isso, a Agência Brasileira de Cooperação tem vários segmentos de cooperação para a educação, para a tecnologia, saúde, uma série de atividades que é colocada à disposição. E todos aqueles que têm interesse nesse processo, através do Ministério das Relações Exteriores, tem a página da ABC, e nela tem a relação de cooperação que é disponibilizado a qualquer um no processo. Lá tem a relação dos serviços oferecidos através do seu ministério, as unidades que têm interesse nesse mecanismo. Então, tem se é
cooperação internacional, a que país? País da França, da Inglaterra, do Japão, aonde quer que seja, então está relacionado a esses interesses e consta dentro da página da ABC uma relação de nomes de organizações, endereços, né, eletrônicos, quais são os assuntos que cada organização se interessa, a que público-alvo que eles querem fazer os intercâmbios no processo. E isso tem do ponto de vista de intercâmbio, tanto do ponto de vista educacional, esportiva, como humanitária, existe uma série de cooperações que é colocada à disposição disso. Isso é, qualquer organização estrangeira, para que haja essa possibilidade desse tipo de troca de informações, ela comunica ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil o que ela tem interesse de fazer no processo. E nisso você acaba definindo qual a sua necessidade e trabalhar em cima disso. Então, essa é uma porta aberta que está disponível no processo, que seria interessante que instituições de pesquisa no Brasil acompanhem a parte para a agricultura familiar, para apoios técnicos, humanitários, de saúde, segurança, outros mecanismos que outros países onde tem seus centros de pesquisa e tecnologia estão disponíveis para que possa repassar isso ao Brasil sem custo adicional. Ao mesmo tempo, como isso é um acordo internacional do processo, o Brasil também tem a possibilidade de você enviar para o estrangeiro pesquisadores brasileiros interessados nesse processo para que haja esse intercâmbio nisso. Não sei se vocês lembram, no último ano do governo da Dilma, houve um escândalo sobre isso, que o Brasil mandou uma série de pessoal para fora, dentro desse programa de intercâmbio, para que pudesse fazer intercâmbio com outros países, e as pessoas que foram para lá foram devolvidas, porque as pessoas não sabiam inglês, não tinham conhecimento das matérias que estavam trabalhando, querendo fazer pesquisa, e, consequentemente, não tinha nenhum tipo de possibilidade de intercâmbio. Então, esses alunos, coitados, que foram pagos pelo governo brasileiro, que foram para o estrangeiro, acabaram tendo que voltar porque o pessoal não aceitou a baixa qualidade de informação e a falta de conhecimento da língua estrangeira. Então, com isso, mesmo que você queira fazer, você teria que estar se preparando para isso. Então, um dos pontos clássicos no processo é que existe essa porta aberta há décadas e décadas, o Ministério das Relações está disponível para esse processo, e o número de ações que ocorre lá, ou tem tido acesso a isso, é um gato pingado de organizações que muitas vezes têm dificuldade até de se apresentar e mostrar qual a necessidade deles. Muitas vezes não sabem nem o que pedir, na verdade. E isso faz com que haja toda uma perda desse mecanismo de se aproveitar esses recursos disponíveis a nível internacional. Para você mandar as pessoas para pesquisa, tem que ter um mínimo de conhecimento do assunto no processo, tem que ter conhecimento básico de inglês e ele paga pelo governo estrangeiro para que a pessoa fique no país por um período de 1 ano, que é renovável para mais 1 ano no processo, para que se esteja fazendo pesquisa e transferência de conhecimento e tecnologia com o Brasil no processo. Isso é custeado pelos países signatários do acordo nesse processo. O Brasil tem vagas nesse processo, nós estamos falando uma média de 90 a 120 vagas, e raramente você tem coisas de 10 a 15 pessoas só indo para o exterior para isso. E dessas 10 a 15 pessoas por ano que entram nesse acordo, coisa entre 3 ou 4 que tem alguma resposta no Brasil. Muitas vezes a pessoa não consegue concluir, porque como não houve aqui o apoio do Brasil do ponto de vista de transferência tecnológica, vai lá para aprender, aprende, mas não consegue repassar aqui para o Brasil no processo, porque não tem o respaldo daqui. Então, existe uma lacuna enorme sobre isso. Nesse mecanismo, então, o ideal era você ter uma organização brasileira
que trabalha sobre essa questão de transferência tecnológica e que tenha centro de laboratório de pesquisa aqui no Brasil, e conforme o segmento você pode estar trabalhando em que país, em que área que você pode trabalhar. Um dos países que, ou melhor, usou isso na econômica do país, e houve uma viravolta enorme na tecnologia no mundo inteiro, é um país chamado simplesmente China. A China entendeu que se não houver centros tecnológicos, não preparar isso, a tecnologia de uma maneira estratégica para o país, ela não desenvolve. Então, com isso, em cada região da China se especializou em um tipo de tecnologia. Então, você tem uma região da China que só trabalha sobre brinquedos. Então, lá tem todo o centro de pesquisa, laboratório de testes. Então, se você fabricar brinquedos, é onde você tem que ir. Eu quero trabalhar com móveis, então tem outra região que chama móvel. Eu quero trabalhar com automóvel, carro, caminhões, não sei o quê. Cada um tem uma região específica para isso. Com esse tipo de investimento que foi feito, governo versus a iniciativa privada, fez com que os produtos chineses, que eram considerados cópia, coisa de segunda categoria, coisa parecida, hoje está dando um olé no mundo inteiro. E está demonstrando como é que é o produto chinês e a tecnologia dela. E toda a economia mudou completamente. Basta dizer que na China, há 20 anos atrás, não fabricava carro, não conheciam uma fábrica de carro, há 20 anos. Não tinha uma indústria de carro sequer no processo. E hoje tem várias marcas dominando o mundo e trabalhando de uma forma extremamente acentuada. Como é que eles conseguiram isso? E o Brasil, há quantos anos nós temos indústria automobilística? Desde a década de 60, nós temos todo um processo disso e nós não temos nenhum centro de pesquisa tecnológica para o setor automotivo. Algumas iniciativas que algumas academias fizeram, né, no caso, em São Bernardo, a FEI, em São Caetano, Mauá, alguns dos que fizeram esses tipos de centros no processo, se você faz a comparação com outros centros universitários no mundo inteiro, você vai ver qual a diferença que existe, é um abismo entre o pessoal. E esse mecanismo de trabalho de falta de conhecimento, nesses intercâmbios internacionais, então é permitido, ou melhor, é quase que forçado com que haja esse tipo de acordos internacionais. E com isso, há um desenvolvimento tanto para a indústria local no processo, como para a academia, no qual, com isso, você consegue ter novos tipos de patamares de desenvolvimento, tanto de educacional como de tecnologia no Brasil. Então, isso, falando em alimento, falando em agricultura, falando em mecânica, em química, você tem hoje uma diferença enorme de tecnologia. O Brasil está extremamente atrasado nesse processo. Então, apesar de ter leis brasileiras que estão modernas, com toda a comparação com o mundo inteiro, forçando, inclusive, com que haja programa para isso, e mesmo assim o pessoal não tem um entendimento disso. Um caso clássico desse desastroso que aconteceu conosco e ainda está acontecendo, que começou na década de 90, quando nós falamos no sistema de tecnologia, TI. Por quê? O mundo inteiro usando computador e no ponto de estar avançado o mecanismo, na década de 90, então, o presidente da época, Fernando Collor de Mello, ele viu a necessidade de que o setor de software brasileiro teria que estar apresentar a situação. Então, montou um programa nacional chamado Programa Nacional de Softex, de tal maneira que cada estado brasileiro foi obrigado a constituir uma associação chamada Softex, no qual o objetivo de unificar ou integrar as empresas que trabalham com software, que tem desde desenvolvedor autônomo ao pessoal das indústrias, as empresas em geral de tecnologia, pudesse se reunir em cima desse processo e pudesse fazer intercâmbio no mundo inteiro para que o Brasil pudesse, inclusive, exportar a expertise de software e um monte de coisa para poder, como brasileiro criativo no processo, seria um viés extremamente importante para a economia e o conhecimento da tecnologia brasileira. Então, foi feito o programa e obrigou que cada estado brasileiro, uma associação dessa forma.
Só que pela falta de conhecimento, pela ignorância das empresas, do pessoal que trabalha com a área de software, confundiu esses programas software como se fosse um sindicato de classe no processo. E todos que existem no Brasil, ainda existe uma série de softwares no Brasil inteiro, todas elas estão trabalhando de uma forma equivocada, só uma ou outras unidades que entenderam a linguagem acabaram dando volta por cima. Então, existe toda uma legislação, toda uma programação voltada para isso e, infelizmente, nós não estamos sabendo utilizar. E o mercado internacional também no mesmo ritmo do processo, sabendo que o Brasil estava ávido a buscar tecnologias, então se oferece junto ao Ministério das Relações Exteriores um pool de oferta de países fazendo isso. Então, dentro do programa do Ministério das Relações Exteriores, tem um grupo de técnicos disponíveis para que pudesse haver esse tipo de relação entre o Brasil e outros países, e cada um dos países que tem relação comercial com o Brasil, então, com isso, eles podem fazer com que haja esse tipo de troca de informações. Isso nós estamos falando desde 87 que existe essa unidade de pesquisa chamada a Agência Brasileira de Cooperação, e com isso ela está aberta a todo quanto é pesquisa, necessidade de serviço. Então, quais são as pesquisas, né, que podem estar recorrendo a ela? Quais são as linhas de atuação, se é científica, se é informação tecnológica, se é pesquisa educacional? Ela tem vários fóruns de processo para trabalhar. Então, seria interessante que as pessoas que tivessem interesse nisso pudessem estar acessando a página das Relações Exteriores, no sentido que haja essa troca e faça uma vasculha dentro dessa unidade para poder conhecer várias iniciativas que existem sobre isso. Isso não só existe na Agência Brasileira de Cooperação, isso, inclusive, facilita a vinda de recursos também, porque assim como o pessoal está colocando à disposição conhecimento, eles também estão disponibilizando recursos para isso. Então, quando vem recurso através desses órgãos da agência brasileira, não é nenhuma lavagem de dinheiro, então é uma maneira técnica, legal e segura para poder receber recursos internacionais para fazer esse tipo de ação. Por outro lado, além disso, independente dessa relação do Ministério das Relações Exteriores, os órgãos também internacionais também têm esse tipo de classificação. Assim, um grupo, por exemplo, disso é o grupo da Alemanha, por exemplo, né? Assim como na Canadá, também tem órgãos especializados para fazer intercâmbio internacional para isso. Então, além do que está oficialmente existente entre a relação dos governos no processo, ainda existem as unidades independentes que podem ser feitas. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pega todas as academias, praticamente quase todas as universidades norte-americanas, sempre tem um apêndice, uma janela voltada para a América do Sul, por exemplo. Tem um carinho especial para isso, tem vagas voltadas somente para o latino-americano, e, no entanto, você tem hoje muitos argentinos, tem muitos chilenos fazendo esse tipo de ação no processo, e o Brasil não tem praticamente nada, né? E daí a situação bem clara, né? Quantos prêmios Nobel nós temos e quanto que tem o caso, por exemplo, da Argentina, né? Então, tanto na Argentina como no Chile tem prêmio Nobel e nós não temos nenhum no processo. Então, o que é necessário fazer nesse processo é entender que há necessidade, primeiramente, internamente, nossos conhecimentos, mas se nós não vamos buscar lá fora, nós não temos, muitas vezes, caminho para isso, ou é um caminho muito tortuoso até você chegar numa situação. Então, hoje mesmo eu estava discutindo em relação à questão agrícola. Tá? Então, tem uma atividade agrícola, queremos ter produtos de melhor qualidade, o que está acontecendo com a produção brasileira, né? Hoje mesmo, na hora do almoço, nós estávamos discutindo um caso clássico, por exemplo, que foi o assunto foi alho, né? Por que o alho argentino chega no Brasil com preço muito menor? O custo chileno de produção brasileira é uma coisa absurda de diferença, né? Simples, porque no Brasil simplesmente
o assunto foi tratado como um assunto de negócio de produção diária, então não tem interesse em tecnologia, em custo, coisa nenhuma, só está querendo fazer um certo lobby para que haja a possibilidade do governo dar condição melhor para poder vender o alho no processo, mas se você não tem um custo de produção, não tem tecnologia no processo, e não tem redução do custo de produção, o governo brasileiro vai dar subsídio para eles no processo para garantir o mercado deles? Não. E vamos pagar mais caro nesses áreas? Ou se a área está contaminada, coisa parecida, e nós estamos comprando produto que é refúgio no mundo inteiro? Como é que é isso? Né? Então, nós estamos sofrendo o mercado brasileiro, o consumo brasileiro, está pagando o alto custo da falta de tecnologia das indústrias brasileiras no processo. Então, o setor produtivo, que seja agrícola, que seja educacional, que seja industrial no processo, nós estamos consumindo produtos mais caros no processo, porque por falta de tecnologia, por não ter custo de produção, não ter produtividade, não ter tecnologia no processo, nós estamos pagando esses custos processos. Então, é extremamente complicado a situação brasileira e as pessoas não têm noção sobre isso. Acham que o custo é apenas o custo de produção e esquece que existe a cadeia de pesquisa, desenvolvimento de tecnologia a ser feita no processo. Então, existe uma série de associações de produtores, por exemplo, rurais. Tem um monte, no Brasil inteiro tem muitos produtores de processo. Tem muitas organizações, cooperativas, um monte de coisa, e todas elas com dificuldade no processo, porque estão confundindo a ação de uma associação com uma entidade fechada de classe, no sentido de serem só para defender o setor no processo. Mas está fazendo uma defesa, entre aspas, está criando um cartel só, mais nada. Não está fazendo com que haja realmente a defesa do produto no processo, para que haja tecnologia, ganhe competitividade, redução de custo, e com isso você conquistar o mercado. Então, em vez de preocupar desse lado, foram para o lado errado no processo. Então, isso está acontecendo com a indústria calçadista, está acontecendo isso com o setor vestuário, está acontecendo isso com vários segmentos brasileiros no processo. E aqueles que despontam no mercado internacional alguns produtos brasileiros no processo, você vai ver que atrás dele tem todo um trabalho de pesquisa. Um caso clássico dessa diferença, por exemplo, é uma produção de soja brasileira. A soja brasileira acabou ficando uma ameaça para o mundo inteiro por razões bem simples no processo. Quando conseguiu implementar o que nós chamamos de plantio direto no processo, e pode colher até 2 safras por ano, na mesma área, né? E, ao mesmo tempo que fez isso, criou outros métodos de trabalho que pudessem reduzir o consumo de insumos no processo, para você criar outros tipos de segmentos de produção. O que aconteceu? Reduziu o custo brasileiro de produção, aumentou a produtividade desse mecanismo e acabou sendo uma ameaça internacional. Então, muitos países que não têm condições nenhuma de ter esse tipo de situação, é o caso clássico do americano ou dos russos, por exemplo, que também tem produção de soja, para eles só pode fazer uma vez por ano. Por quê? Porque uma outra parte é inverno, é neve, não dá para produzir, enquanto que nós podemos produzir 2 vezes ao ano. Então, isso fez com que o Brasil despontasse no processo. Ainda falta muito ainda tem um monte de trabalho para frente, mas hoje são 8 grandes regiões produtoras de soja no Brasil. Essas 8 regiões produtoras de soja no Brasil, em cada uma dessas 8 regiões, existe uma fundação de amparo à pesquisa para eles. Então, com isso, existe um núcleo de pesquisa nas 8 regiões do Brasil, tentando fazer com que haja tipo de soja adaptado àquela localidade, àquela clima, àquele tipo de solo, e com isso faz com que haja uma melhoria de produtividade constantemente no processo. Isso é um caso clássico brasileiro, onde se pôde aproveitar e fazer esse tipo de ação. Então, seria importante com que outros segmentos que trabalham com outros tipos de produtividade, quer que seja industrial, comercial, industrial, construção, o que for no processo, aprendam a trabalhar com isso e que haja com isso a transferência tecnológica dos países internacionais. Em vez de nós ficarmos inventando uma coisa, como é que nós podemos evoluir? Um caso clássico, por exemplo, desse trabalho
que você vê pelo material de construção. As feiras de tecnologia, de produtos brasileiros de construção, acabou virando um grande saldão de produtos de construção e não de tecnologia de construção. Então, com isso, as ferramentas, novos produtos sendo desenvolvidos em outros países, praticamente o brasileiro não tem acesso nisso. Hoje é muito mais fácil você consultar através de uma rede de site internacional e você vê quantas ferramentas você está utilizando hoje em termos tecnológicos para a construção civil, por exemplo, e você é bombardeado na internet com várias ferramentas, equipamentos que dia a dia é lançado lá fora e você não encontra nenhum produto desse no Brasil, nas lojas brasileiras. São raros produtos que são trazidos quando tem alguma oportunidade ou alguém que, por algum acidente, viu interessante trazer ao mercado, traz alguns produtos do Brasil. Mas não que isso seja sistemática no setor construtivo para que haja realmente uma construção adequada e projetos adequados nesse processo. Então, nós temos muito que ainda copiar de outros países. Então, o que nós temos que ter é começar a ver o interesse do setor produtivo e entenda que existe esse cenário internacional, tem toda uma legislação, uma normatização e tem toda uma linha de trabalho aberta na internet para o mundo inteiro para que possa fazer esse tipo de ação. Então, o que vale a pena é vamos pesquisar, vamos começar a estudar esse mecanismo para que haja esse tipo de aproveitamento e não ficar no sistema como nós estamos hoje, no berço esplêndido, imaginando que a coisa aconteça e que alguém do governo possa fazer algum tipo de intervenção que pode cair do céu amanhã, uma nova proposta de trabalho, coisa parecida. Não, está na nossa mão, na nossa capacidade de entender e correr atrás disso. E a janela está aberta via internet para o mundo inteiro. Então, não vamos pensar apenas na nossa concorrência, no nosso umbigo do processo, enquanto o mundo inteiro está trabalhando num ritmo diferente, trabalhando com conceitos completamente diferentes e atuando de uma forma a ter grandes resultados de produtividade no processo. Então, o que nós estamos, através disso, mostrando que existe mecanismo, existe leis no Brasil, e o que eu não estava vendo é o interesse, a mobilização do setor empresarial, e não só o setor empresarial, o setor acadêmico, comercial, um monte de coisa, para que possa fazer esses tipos de intercâmbio e possa estar trazendo produtos e conhecimento lá de fora para o Brasil. O brasileiro, sendo extremamente criativo nesse processo, poderia estar ganhando muito mais com isso, não digo copiando, mas criando novos métodos baseados nos que se preconiza lá fora. Então, o que nós estamos mostrando é que existe uma ferramenta chamada terceiro setor que permite fazer isso e o nosso voto é que haja essa utilização desse mecanismo. Tá bom? Vamos ver. Perguntas? Sim, professor, temos umas perguntas aqui, deixa eu abrir. A Paula lá de Manaus pergunta: como funciona trabalhar e estudar no exterior? Sim, existem duas formas de trabalhar, tá? Através do FINEP, que tem um financiamento para essa finalidade, e selecionado, o Brasil tem uma seleção dessas pessoas e pode fazer inscrição via o governo. A outra é você estar sendo correspondente com as universidades estrangeiras, tem várias universidades que estão na internet, que está disponível, ele abre inscrição específica para os brasileiros. Então, com isso, pode se inscrever diretamente nas universidades, tanto norte-americana, como europeu, como o asiático também, mas tem que ter conhecimento da língua local, porque não tem outro tipo de situação se você não tiver, como eu disse, conhecendo a língua, principalmente inglês. Caso contrário, não tem chance, tá? O senhor tem uma pergunta aqui do Genaro. O município pode criar um departamento de pesquisa na sua área e usar aquele incentivo lá, um e-mail destinado a Qualquer ICTs? associação, qualquer associação que tenha algum interesse de pesquisa na atividade, ela pode fazer seja meio ambiente, seja educação, seja tecnologia, saúde, o que for.
Agora, se você quer ter realmente recursos para isso no processo, ou ter acesso à legislação do fundo no processo, aí deveria criar uma associação especificamente à lei do ICT e fazer o seu registro no Ministério da Ciência e Tecnologia e teria, no caso, portas abertas para essa atividade. Tá? Mas qualquer associação, qualquer OCIP no processo, pode fazer e deve fazer isso. Tem muitos programas hoje que é estimulado a isso. Por exemplo, um caso clássico, vai. Você vê na saúde, por exemplo, né, pessoal reclamando que as Santas Casas, os hospitais beneficentes, que estão com dificuldade, que recebem pouco, um monte de coisa tal, tem uma série de reclamações sobre isso. Só que no próprio sistema do SUS, por exemplo, ela fala o seguinte: se você tiver qualquer tipo de pesquisa sendo feita na sua unidade de saúde, a tabela de honorário seu pode ser adicionado no mínimo de 20%, chegando a 150% do valor adicionado às suas atividades. Por que não fazem isso? Né? Então, o pessoal não interessa, prefere ficar chorando do que realmente gastar a manga e ter esse recurso complementar aqui colocado à disposição. Isso são pontos que estão disponíveis. Tá? Tem uma pergunta aqui, outra do Genaro. O plantio direto no Brasil hoje representa muito em percentagem das áreas cultivadas. Tem alguma ação de esclarecimento sobre isso? Acho que é aquele lá que o senhor falou, o próprio fundo de pesquisa do segmento, né, professor? O Fundo de Amparo à Pesquisa de cada estado é um dos grandes financiadores desse processo em cada um dos estados. Tá? Mas, na verdade, também, grande parte dessas pesquisas é muito mais custeado pelo próprio produtor do que fazer esperar com que haja algum tipo de situação de ajuda governamental. Tá? Então, grande parte das unidades que está tendo resultado é porque é aqueles que estão fazendo toda a análise do processo com o próprio pesquisador. Eles mesmos estão contribuindo com X saco de soja por ano, por hectare, para criar um fundo para ter o benefício próprio. Agora, por exemplo, com a questão do avanço em relação ao drone, a questão da utilização da pulverização aérea através disso, e outras técnicas que estão surgindo agora, está também virando a casaca literalmente do processo e pode haver umas mudanças bem violentas aqui para frente, né? Porque não é uma questão simplesmente da utilização do drone, não. A utilização do drone fez com que mudasse toda a técnica de pulverização, por exemplo. Então, mudando a técnica de pulverização nesse mecanismo, a absorção do produto para a planta é bem melhor no processo. E isso vai fazer com que use menos produto, tenha maior eficiência no processo. E muitas vezes, quando você acha que está usando o produto para pulverizar, para ser um veneno, que a turma pensa que é, né? Muitas vezes você não precisa ser nem a questão do veneno. Ela pode ser produtos que são nutrição que pode ser pulverizado no processo que ajudaria a produção de uma forma excepcional no processo. Então, é um desdobramento desse tipo de trabalho, pesquisas que deveria estar fazendo intercâmbio com outros países para conhecer, e outros países estão usando isso já há décadas já, né? E nós estamos bem retrasados, tá bom? Vamos lá. Professor, as perguntas até então não cessaram. O senhor quer tecer mais algum comentário? Ok, vamos lá. Bom, então, como nós estamos falando que esse mês nós estamos abordando uma série de assuntos sobre pesquisa, o que nós estamos levando hoje é essa questão da relação internacional, né? Muita dificuldade que acontece no Brasil é por falta de conhecimento da língua inglesa, tá? Então, o não conhecimento, ou o medo, vamos chamar muitas vezes, faz com que também haja esse tipo de hiato, existe uma muralha no processo. Mas não se esqueça que o negócio chamado computador tem um negócio chamado tradutor, pô. Então, é só você colocar no tradutor em português e você pode estar falando com alemão, com francês, com inglês no processo, e muitas vezes com isso você pode estar usando esse mecanismo. Então, se você não tem conhecimento do inglês ou francês, do alemão no processo, e muitas vezes você fica com acanhado no processo, ou achando que é impossível, é só você acionar no Google da vida o tradutor e começar a trabalhar com isso. Então, não tenha medo nesse processo. Procure pela internet
e procure abrir a porta, a janela para o mundo inteiro. Não é à toa que chamam Windows, né? E janela. Então, é uma baita de uma janela aberta para o mundo inteiro. E nós não estamos sabendo utilizar isso. Por enquanto, nós estamos ainda caseiramente olhando internamente, esquecendo que tem uma baita de uma janela disponível para o mundo inteiro, não estamos sabendo utilizar isso. Então, começar a se preocupar com isso. Logicamente que a falta de conhecimento, de domínio da língua é uma barreira, sim, mas ela não é a barreira principal. A barreira principal é a nossa mentalidade mesmo de poder estar fazendo esse tipo de intercâmbio. E isso faz com que haja um tipo de exercício que pode fazer a nível internacional. E você vai ficar surpreso que muitos países, muitas vezes, acolhem você de uma forma diferente, e tem muitos países, pesquisadores de países estrangeiros, loucos para conhecer o Brasil. E tem muitos deles que sabem falar um português muito bem, por sua vez, e muitas vezes eles estão esperando com que alguém procure o processo. Então, não perca essa oportunidade e faça esse tipo de intercâmbio e que, se por acaso você encontrar barreiras no Brasil no processo, também procure lá fora que existe apoio nesse sentido, tá? Parece que tem uma pergunta do Fábio, né? O Fábio, como vencer as barreiras? Academias são incentiváveis, inacessíveis, perdão, e demonstram pouquíssimo esse interesse. Sindicato de autopeças também. Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, como quebrar a barreira, né? A barreira nós temos que criar nós mesmos e nós temos que criar essa mentalidade e ter a coragem de enfrentar o processo, porque muitas vezes a barreira é nossa, interna nossa, nós estamos com medo do processo. Então, se você não sentar com um grupo de pessoas, para isso que serve a associação, e começar a trocar essas ideias, não acaba vencendo a barreira própria do processo, né? Quantas academias, se eles são insensíveis no processo, inacessíveis, aquilo que eu comentei recentemente, faça oficialmente, caso contrário não tenha nenhuma posição do pessoal, denuncie o MEC, pô. Existe um órgão chamado MEC, Ministério da Educação e Cultura, que faz a avaliação das universidades e centros universitários em função da sua pesquisa, da sua interface com a academia e com a comunidade. Ele é obrigado a fazer isso. Então, vocês podem reclamar que isso é chamado a atenção e, tendo a denúncia no processo, o próprio MEC começa a exigir desse pessoal. Então, faça esse tipo de trabalho e não fique acanhado nisso. Quanto ao sindicato de autopeças, outros sindicatos patronais no processo, infelizmente, a cabeça das pessoas que estão nelas estão muito mais interessados em política do que o setor no processo. Então, muitas vezes, não adianta você ficar brigando com o sindicato, porque, como sindicato, elas não podem fazer certas coisas, porque o sindicato não é de interesse público. Então, o que vale a pena é conversar com o sindicato, estimular que eles criem uma associação de tecnologia separado e, quem sabe, se no meio deles tem alguém, alma viva, que possa estar interessado no processo. Se não fizer dessa forma, como sindicato, eles não podem fazer e nem querem fazer, e não querem ter trabalho no processo, querem apenas contribuição para representá-los no processo. Então, tem uma visão distorcida, não no sentido de trazer melhoria para o setor. Então, mas sempre dentro dela tem alguém que está disposto a fazer uma mudança no processo, já está cansado disso. Já tem muitos sindicatos e quando você vai para a empresa e pergunta assim, você está sindicalizado? Aí a pessoa fala assim, não, eu não quero mais aquele negócio. Esse negócio só serve para fazer fofoca. E fica lá cobrando a gente, mas nada, não faz porra nenhuma. Tal. Então, já existe muitas pessoas que têm essa visão. Mas, infelizmente, como o sindicato está constituído, ele é representante legal perante o Centro das Indústrias, a Federação das Indústrias e a Confederação Nacional das Indústrias, então, se você não fizer com que tenha alguma forma de trabalhar alternativa no processo, acabar simplesmente mergulhando no próprio situação de mergulho de não querer fazer nada. Então, sempre existe a possibilidade de estimular com que haja uma nova iniciativa. Então, é um trabalho árduo, sim,
mas tem que ser feito, né? E não só isso, o que a gente recomenda é aquilo, né? No primeiro momento, você fala, 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 muitas vezes é insensível, ou muitas vezes acaba tendo uma certa, como diz, frustração nesse processo, né? Mas não desista, esse é o caminho mesmo, não tem outro. Infelizmente, muita gente está andando contra a maré. Então, e se você está indo no sentido, os demais não estão indo nesse mecanismo, mas se você tem segurança, você sabe que tem esse caminho no processo, é aquele negócio, continue, que esse é o caminho. Né? O mundo inteiro está fazendo isso. Né? Então, não quer dizer que nós simplesmente queremos nadar contra a maré. Não. Uma hora assim, cai a ficha, uma hora tem um momento de decisão nesse processo. Né? Infelizmente, muitas vezes tem que ir até o fundo do poço para poder aprender, e muitas vezes não acredita que não seria necessário, que alguém salvador vai vir para salvar a pátria, e não existe isso. Né? E o momento agora político é interessante exatamente para isso, que muitas frustrações do processo na política foi enterrado, agora está sendo enterrado, e isso obriga com que haja uma reviravolta e criar novos mecanismos. Então, o momento é excelente para isso. Tá? Muitas vezes é cansativo, sim, mas vale a pena. Tá? Vamos lá. Tem mais algum? Não, acho que não Nada? tem não, professor. Só estamos agradecendo aqui, o último aqui, o Fábio e tal, né? Acho que não tem, Sim. professor. O que nós temos que ter na mente é o seguinte: por que nós estamos também, né, nessa luta em relação a essas informações nessas lives? Né? O objetivo é mostrar como que existe o terceiro setor, a ferramenta para atuar em diversos segmentos. Então, basta dizer que são mais de 500 gravações que já tem já no processo. Né? Imagina ainda quantas que tem ainda para fazer no processo. Por isso que a gente batizou esse negócio como universidade desse setor, no sentido de mostrar o universo que tem sobre isso. Né? E ainda tem uma série de outros assuntos que nós vamos ainda continuar abordando para que possa ter uma ideia de que a coisa não fica restrita apenas a algumas informações do terceiro setor, apenas como uma unidade institucional de benemerência, coisa parecida. E existe todo um mecanismo de acesso a outras linguagens que são justamente como utilizar essa ferramenta. E vamos continuar insistindo e vamos abordar uma série de temas ainda, estamos preparando para o próximo ano já, uma série de outros temas, mecanismos, e a gente está alimentando pelo menos uma vez por semana através dessas lives, e outras que estão acontecendo no Brasil inteiro, que está sendo gravado, e também nós estamos recapturando isso. Sábado agora, por exemplo, eu estava em escola legislativa no município de Franca, e também a gente está fazendo um treinamento pessoal de como fazer a administração do terceiro setor, e nós estamos fazendo com que também está gravado, está no ar também, disponível para a sociedade, e estamos colocando todos esses materiais na ferramenta para que as pessoas tenham ideia do que é o terceiro setor. E o que a gente puder ainda continuar fazendo, estamos disponíveis e vamos para frente, vamos lá, vamos trabalhar. A próxima semana, qual que era o assunto mesmo, A Adriano? próxima semana é o dia 17 de julho, inclusive, como foi falar na última pergunta aí do Fábio sobre academias, os assuntos são linkados, né? Centro de Tecnologia nas Academias, daí, entre parênteses, receita complementar, né? Então, É uma receita mais da faculdade que o pessoal não está sabendo utilizar, e se por acaso o dono da faculdade, coisa parecida, não tiver interesse, qualquer aluno, qualquer tipo de professor, coordenador de curso que tenha interesse, pode fazer esse tipo de ação, deve fazer esse tipo de ação, não só no sentido de melhorar a qualidade da academia, mas sim atender a exigência do MEC, bem entendido, como extensão comunitária no processo, e ao mesmo tempo que ganhar dinheiro com isso, e nada contra professores que possam fazer isso, que devia ser estimulado pelas universidades. Se a universidade não quer fazer, não tem cabeça para isso, que as faculdades, dentro dos seus cursos, podem fazer isso. Por cada curso, você pode montar uma unidade, ou eu posso juntar vários cursos e montar esse centro de tecnologia para esse processo.
Então, a orientação da próxima semana é voltada mais para o setor acadêmico, as universidades, as faculdades que queiram fazer essa tipo de ação. E isso, em função do curso à distância também, acaba melhorando, porque existe uma possibilidade de trabalho enorme dentro da academia, dentro da universidade, mesmo em curso à distância. E o curso de distância ainda há uma certa barreira no processo, porque muita gente acha que, por não ter a faculdade, não ter laboratório, certas coisas, ela começa a ficar meio que obsoleta no processo, está vendendo seu papel, né? E, no entanto, elas também podem fazer e devem fazer esse tipo de ação. Então, existe uma série de mecanismos que o pessoal não está sabendo utilizar disso. Então, a próxima semana vamos abordar sobre essa questão acadêmica, que é um senhor no celeiro, onde devia dar mais atenção no processo e, infelizmente, não está sendo dado esse tipo de conotação da responsabilidade, da importância que é preparar os jovens para o mercado. Então, nós vamos abordar sobre esse aspecto, tá bom? E aqueles que tiverem sugestões, podem enviar para cá também, ou que tiver sugestão no processo, e nós estamos agora, até mês que vem, estamos tentando fechar a programação de 2024, tá bom? Então, da minha parte, só agradecer a todos vocês que nos acompanharam, e a você, Guilherme, por estar nos apoiando também, e vamos que vamos. Tem mais pela frente aí, tá bom? Ok, Então, boa noite, professor. Muito obrigado pelo ensinamento. Boa noite a todos e obrigado também os agradecimentos e elogio aí. Eu falo que é nossa, não é virtude, é quase como obrigação, pelo menos eu estou encarando assim. E vamos em frente. Boa noite a todos. Boa noite. Até mais.